A gente começa essa edição do Boletim Metrópolis dessa sexta-feira com notícia urgente. Acaba de acontecer exatamente isso aqui que você está lendo na nossa tarja. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal no núcleo 2 da trama golpista, Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é preso no Paraguai. A gente tem informações exclusivas que a nossa colunista Mirelle Pinheiro apurou junto a fontes da Polícia Federal de que Silvinei Vasquez teria rompido a tornozeleira eletrônica e chegado ao Paraguai, onde foi preso. Aqui, matéria de capa do Metrópolis.com, claro, já que é notícia urgente. Condenado pelo STF, ex-PRF Silvinei Vasquez é preso no Paraguai. Os detalhes vêm lá do Metrópolis.com com a Manuela Alcântara, também nossa setorista de Supremo Tribunal Federal, a cara do Silvinei Vasquez, para você se lembrar dele. E aqui os detalhes, né? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso no Paraguai nesta sexta-feira, dia 26 de dezembro. Ele tentava embarcar no aeroporto internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Ele fazia essa tentativa com passaporte falso para o Panamá e o destino final era El Salvador. A suspeita é que Silvinei, condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, teria rompido a tornozeleira eletrônica e tentado deixar o Brasil pelo Paraguai. Segundo fontes da diplomacia brasileira, as autoridades locais estão em contato com a adjudância da Polícia Federal a fim de obter a expulsão sumária de Silvinei do país. A princípio, ele deverá ser entregue às autoridades policiais brasileiras na Tríplice Fronteira. A gente tem mais informações sobre o Silvinei Vasquez para você se recordar de quem era o Silvinei Vasquez. Dentro da trama golpista, como a gente falou bastante sobre ela esse ano, já que todos os núcleos foram julgados entre setembro, outubro, novembro e dezembro, o Silvinei Vasquez fazia parte do núcleo 2, que, embora seja o número 2, foi o último dos núcleos da trama golpista a ser julgado. E o Silvinei Vasquez, como eu disse, ele foi condenado no julgamento da trama golpista aí do núcleo 2. Ele era o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal durante um período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você se lembra, uma das frentes de trabalho da trama golpista era lá em 2022, durante as eleições de 2022, que fizeram o Lula ser o novo presidente, ele que derrotou o ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022. Parte dessa operação era impedir pelas rodovias a chegada de possíveis eleitores do presidente Lula às urnas eletrônicas. Como que o presidente Bolsonaro, então o presidente, e ali os seus aliados fariam essa operação? Através da Polícia Rodoviária Federal, bloqueando mesmo as rodovias para que esses prováveis eleitores, basicamente localizados na região nordeste do país, chegassem às urnas eletrônicas. Literalmente impedir. Fizeram bloqueios, tentaram atrasar a chegada das pessoas para que elas não conseguissem chegar às urnas eletrônicas e registrarem o voto no presidente Lula. E ele foi condenado a 26 anos de prisão justamente pelo entendimento, primeiro, da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e depois acatada pela Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, de que o Silvinei, portanto, como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, era parte aí da liderança dessa operação de impedir, literalmente, que os eleitores do presidente Lula chegassem às urnas eletrônicas. Tem mais informação aqui vinda do site do Metrópolis.com, claro, já que essa agora é a grande notícia dessa sexta-feira, que é, por exemplo, quem é Silvinei Vasquez, o ex-diretor da PRF, preso nessa sexta-feira, para você se lembrar de todos os detalhes. E aí os detalhes chegam aqui da redação do Metrópolis.com com a Daniela Santos. Mais uma foto aqui dele, do Silvinei Vasquez, e aqui um pouquinho do resumo da trajetória do Silvinei Vasquez para você se recordar. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso na manhã desta sexta-feira ao tentar embarcar no aeroporto internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai. Condenado a 24 anos e 6 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, Vasquez teria tentado romper a tornozeleira eletrônica, assim como a Mirelle Pinheiro já confirmou com as fontes da Polícia Federal
que confirmaram que ele realmente rompeu a tornozeleira eletrônica e tentava fazer essa fuga, para que ele não cumprisse a prisão dele em regime fechado, assim como fez, por exemplo, Alexandre Ramagem, também condenado dentro da trama golpista. O Alexandre Ramagem conseguiu chegar nos Estados Unidos. O Silvinei Vasquez acaba de ser pego. Vasquez tem 50 anos e comandou a PRF entre abril de 2021 e dezembro de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Portanto, aí, dezembro de 2022, as eleições de 2022 foram, como acontecem sempre aqui no Brasil, em outubro de 2022. É por isso mesmo que ele foi aí, portanto, condenado a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele também foi superintendente da corporação nos estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro e atuou como coordenador-geral de operações. Exerceu ainda os cargos de secretário municipal de Segurança Pública e de Transportes em São José, em Santa Catarina, entre os anos de 2007 e 2008. E ele estava em Santa Catarina com a tornozeleira eletrônica quando fez esse rompimento. Nascido em 1975 em Ivaiporã, no Paraná, Vasquez é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também estudou Direito pela Universidade do Vale do Itajaí, Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina e Administração na Universidade do Estado de Santa Catarina. No último dia 16, lá em 16 de dezembro, o STF condenou o ex-diretor da PRF e outros 4 réus acusados de integrar o núcleo 2 da trama golpista. Ele teria usado o cargo para favorecer politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, evitando, portanto, que os eleitores de Lula chegassem às urnas eletrônicas. Tem mais uma matéria que eu separei aqui e, claro, ao longo dessa primeira edição do Boletim Metrópolis, a gente vai falar bastante sobre o caso do Silvinei Vasquez. Isso tudo para você entender a notícia de agora, que é essa, ele foi preso lá no Paraguai, e também, claro, para entender a importância do Silvinei Vasquez na participação na trama golpista. Aqui eu separei uma matéria do dia 17 de dezembro, ou seja, de um dia depois da condenação dele dentro da trama golpista, porque ele exercia mais um cargo na prefeitura, em uma prefeitura lá em Santa Catarina, e ele deixou o cargo assim que condenado pela trama golpista. Os detalhes chegam da redação do Metrópolis.com com Amadou Toledo e você acompanha aqui junto comigo. Mais uma foto do Silvinei Vasquez e aqui ela traz o detalhe que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, condenado lá na terça-feira, no dia 16 de dezembro, pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e 6 meses de prisão por participação na tentativa de golpe, pediu exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, também de São José, na Grande Florianópolis. Vasquez estava à frente da pasta desde janeiro desse ano, quando foi nomeado pelo prefeito Orvino Coelho Dávila, do PSD. O pedido de desligamento foi feito na terça-feira, mesmo dia em que o STF concluiu o julgamento dele e dos réus do núcleo 2 da trama golpista. A saída foi confirmada pela prefeitura em nota oficial e até o momento ali, até o dia 17, quando a Amadou fez essa matéria, o município não informou quem assumiria o comando da secretaria. E aqui tem uma parte do comunicado, que a gente acompanha aqui. A Prefeitura de São José informa que Silvinei Vasquez solicitou a sua exoneração do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O município agradece a contribuição prestada durante o período que esteve na Prefeitura. Fecha aspas aí, então, fala do comunicado dessa Prefeitura lá de Santa Catarina. Dessa cidadezinha pequena ali do interior de São José. Ele exerceu outros cargos, como eu li anteriormente aqui em outras matérias do Metrópolis lá. E aí, lá na matéria também tem todo o resumo do julgamento do Silvinei Vasquez. Então, para você que chegou agora, muito bom dia, 12h11. O Metrópolis abre essa primeira edição do dia do Boletim Metrópolis especial da semana de Natal, do plantão de Natal, com notícia urgente. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, lá do governo do presidente Bolsonaro, entre 2021 e 2022, ele foi preso no Paraguai. Ele, de acordo com fontes da Polícia Federal, da Mirelle Pinheiro, nossa colunista, ele teria rompido a tornozeleira eletrônica lá em Santa Catarina, assim que acusou a polícia, já emitiu alertas
para as fronteiras, para evitar a saída do Silvinei Vasquez do Brasil. Ele chega ao Paraguai e conseguiu, e estava tentando fazer essa fuga. A gente ainda não tem detalhes, a polícia vai trazer ao longo dessa sexta-feira os detalhes e, claro, ao longo da nossa programação você vai ter mais informações. Mas é essa a notícia agora de capa do Metrópolis. Condenado pelo STF, o Silvinei Vasquez é preso no Paraguai. Se você não se recorda de quem é o Silvinei Vasquez, ele faz parte, né, do núcleo 2 da trama golpista. Ele foi condenado no dia 16 de dezembro, como quase todos os réus da trama golpista. Os julgamentos aconteceram entre setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025. O Silvinei Vasquez, ele é apontado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República como o diretor ali da Polícia Rodoviária Federal que ajudou naquelas operações lá em 2022 nas eleições para evitar da chegada dos possíveis eleitores do presidente Lula às urnas eletrônicas lá em 2022. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre a prisão do Silvinei Vasquez lá no Paraguai e ao longo da programação, claro, também você vai sendo muito abastecido pelo metrópolis.com, então fica aqui com a gente para você ter mais informações sobre esse caso.